E aí, galera da internet, professor Davidson de volta, tá? Pra gente trabalhar o que? Os povos germânicos e o fim do Império Romano. Já até falamos em vídeos anteriores, tá? Mas agora eu quero falar um pouco mais especificamente de quem? Dos povos germânicos. Quem foram, né, esses povos, os famosos bárbaros que invadiram o Império Romano, certo? A gente vai falar um pouquinho, retomar um pouquinho de como houve a desintegração do Império Romano e depois a gente vai se aprofundar aqui nos aspectos principais, culturais, econômicos, sociais dos povos germânicos. Valeu? Então olha só primeiramente a imagem. Aqui é dia 4 de setembro de 476 depois de Cristo. É o dia da desintegração do Império Romano, quando o bárbaro Odoacro, tá, tirou do trono o último imperador romano. Tá? É um marco da história, é o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média, século V depois de Cristo. Beleza? Então bora lá. Antes de tudo, tá? Vai lá no botãozinho aí embaixo do seu lado direito inferior, botão vermelho, clique em inscrever, tá? Vai no joinha do vídeo e dê um like, vai lá nos comentários e comente se tá ruim, se tá bom, o que precisa melhorar. E compartilhe com Deus e o mundo, beleza? Então bora lá. Invasões bárbaras, né? As famosas invasões bárbaras. Quem são os bárbaros? Os germânicos, os hunos, né? Não falavam latim, né? Eram pagãos, ou seja, não comungavam com o cristianismo, tá? Não falavam a língua dos romanos, eram fora dos limites de Roma, acima do território do Império Romano, né? Quem são esses povos germânicos? Os francos, os ângulos, os saxões, os visigodos, os érulos e os vândalos. Aqui um dos filmes mais clássicos, né? que fala sobre os bárbaros, Conan, o Bárbaro, né? Interpretado aqui pelo Arnold Schwarzenegger, quando era novo ainda, super forte, né? Todo musculoso. Então, se quiser assistir, né, vai lá na Netflix e procura, né? Conan, o Bárbaro, o antigo. Esse aqui é muito melhor do que os novos, as novas regravações que existiram por aí, tá certo? Bora lá. Causas da decadência do Império Romano. Por que o Império Romano ele cai? Não foi só os bárbaros, tá? A invasão bárbara, as invasões bárbaras foram o golpe final, vamos dizer assim, tá? Mas o Império Romano já estava caindo, ele já estava cambaleando, com as pernas fracas, beleza? Então quais foram essas causas? Dificuldade de recrutamento de soldados, tá? A galera não queria mais ser soldado do Império Romano, tá? Por conta de uma dificuldade financeira do Império Romano em pagar os soldos, né? Os pagamentos para esse grande exército, as várias legiões que protegiam as fronteiras do Império Romano. E estagnação das conquistas e diminuição do número de escravos, né? Isso aconteceu a partir do momento da Pax Romana, paz romana, quando o Império Romano ele para de se expandir para fazer uma organização da administração romana, né? Mas o que vai acontecer? Como a expansão era a principal forma de capturar escravos, ou seja, ao longo do tempo vai faltar escravo, vai faltar mão de obra, né? Vai cair a produção, vai acontecer lutas internas pelo poder, tá? Entre a galera do Senado e entre os generais, né? Dificuldade de administração, logicamente, uma instabilidade política muito grande, corrupção, aumento dos impostos e, por último, as invasões bárbaras. Ou seja, ele já estava decaindo. Os bárbaros entraram para abafar aquilo que já estava sendo abafado, aquilo que já estava cambaleando, aquilo que já estava vivendo uma crise muito aguda, beleza? Então, bora lá. Olha só, uma pintura, né? Representação da queda de Roma em quadro. Foi pintada em 1836, né? É novo. Que a queda de Roma foi em 476. A pintura de 1836, né? Muito tempo depois, tá bom? Mas muito bonita, né? Olha só os céus, como é que está. As nuvens rodando e girando
né? E os mares agitados e o império caindo, os bárbaros invadindo, as pessoas pulando no mar, e aquela bagunça toda, né? Uma confusão generalizada, né? A mulher aqui, ó, vai cair dentro do rio aí, pronto, né? Confusão aos barcos aqui dos bárbaros e assim vai, né? Foi um marco da história mundial. Não é à toa que divide a história, de história antiga para a Idade Média, beleza? Então povos germanos e outros povos vizinhos. Então tá aqui, ó. Aqui o Império Romano, né? Nós estamos na legenda, ó. Extensão acima do Império Romano. Então essa parte de rosa, ó, toda é o Império Romano. Norte da África, Nordeste da África, Ásia, Europa, aqui toda, aqui é Inglaterra, né? Onde é Portugal, Espanha, ok? Tudo isso aqui é Império Romano. Além dele, essa parte amarelada, aí sim, tá? Norte, atual território da Alemanha, tá? Que é esse verde aqui, né? Hoje é a Alemanha. E parte do atual território da Dinamarca, que é esse amarelinho aqui, tá bom? O restante são o território dos bárbaros, né? Temos vários, né? Saxões, marcomanos, lombardos, suevos, ostrogodos, gépidas, visigodos, ávaros, vândalos, eslavos, godos, hunos, alanos. São vários povos diferentes, né? E como viviam esses povos? Como é que era? Tá? Por que eram chamados de bárbaro? Bárbaro simplesmente porque eles não faziam parte de Roma. Porque eles não faziam parte da cultura romana, né? Como eu falei lá no começo, não falavam latim, não eram cristãos, tá? Não viviam, não eram cidadãos romanos, tá? Por isso eles eram chamados de bárbaros, ok? Vamos para lá, invasões dos povos germanos, né? Nós já vimos aqui, ó, a galera veio de cá, invadiu aqui a Gália, né? Invadiu aqui, invadiu o norte da África, tá? Ou seja, eles foram descendo para dentro do Império Romano. Bom, quais eram os povos? Já falamos alguns nomes, né? Os ângulos, saxões, francos, visigodos e ostrogodos, érulos, alamanos, burgúndios, vândalos, suevos, lombardos, né? Todos aqui, ó, no mapinha, muito bem identificado, que você pode dar um pause, pode olhar direitinho, mas, né, já é o terceiro ou quarto mapa que a gente coloca com o nome, tá, desses bárbaros aí, desses povos, né? Esses povos germânicos. Germânicos, por que germânico? Eles tinham um tronco linguístico, tá? Todos esses povos aí falavam praticamente a mesma língua, tá bom? Cultura dos povos germânicos. A seus olhos, a felicidade suprema é perder a vida no campo de batalha. Olha só como é que eles pensavam, tá? A questão da fidelidade, da honra, que você sempre vê em filmes de Idade Média, isso é herança dos povos germânicos, tá? De morrer, de ter a honra de morrer lutando, tá? Olha aí, ó, a seus olhos de quem? Aos olhos dos germânicos, a felicidade suprema é perder a vida no campo de batalha. Morrer de velhice ou de acidente é uma covardia, tá? Matar um homem é um heroísmo. Pensa, né? O troféu mais glorioso é a cabeleira de um inimigo, escalpado, arrancada a cabeleira, né? Colocam-no como decoração no cavalo de combate. Isso aqui é o Amiano Marcelino, sobre os alanos, que é um dos povos bárbaros. Mas todos eles tinham praticamente esta característica da fidelidade, da honra, né? De morrer na batalha, de morrer com honra, beleza? Povo guerreiro, honra, bravura, coragem, são valores essenciais desses povos germânicos, também chamados de bárbaros. Características, vamos ver um pouco de religião e da sociedade. Religião, politeísta, ou seja, acreditam em vários deuses. Monoteísta, acredita em um deus. E Roma, nessa época, acreditava em um deus. Roma já tinha definido, já tinha escrito o Édito de Tessalônica, né, o documento que transformou o cristianismo em religião oficial do Império Romano. Então a galera estava acreditando em um deus só. E os bárbaros, os germânicos, acreditavam em vários deuses, eram politeístas. Tá? Animista, crença nos entes da natureza, né? Os entes da natureza como também deuses, tá? Thor, Odin. Galera, olha só, você se identifica muito nos jogos, nos filmes, né?
rituais na natureza, enterros, tá? Porque a natureza ela era animista, ela também fazia parte das divindades desses povos germânicos, tá? Sociedade, caráter guerreiro, militarismo, isso aí é sempre. Pode assistir qualquer filme, qualquer série que você vê, né? Os povos bárbaros eles sempre são guerreiros. A importância, né? Costume da tradição, importantíssimo na vida deles. Eles não tinham leis escritas, as leis existiam na cabeça deles, que todos cumpriam, todos sabiam, conheciam, né? Ao nascer, essas leis, essas regras eram passadas para aquela criança e ela crescia sabendo daquilo, tá? Mas não era escrita. Caráter rural, não era urbano, não tinha cidade. Hierárquica, ou seja, tinha os níveis de poder, tá bom? O guerreiro mais forte é quem comandava geralmente, tinha os mais velhos, toda essa questão. Comitatus é a ideia de fidelidade, tá? Fidelidade é uma pessoa. Se você jurou, tá, proteger uma pessoa, tá, essa pessoa vai morrer por ele. Isso seria o quê? Uma honra, honor, beleza? Disputas, conflitos, resolução é igual a uma briga ou também um aperto de mão. Então, ou era na porrada ou era na amizade para resolver esse problema aí. Hoje também às vezes acontece isso, né? Então, bora lá. Mais características: política e economia. Política, ausência de Estado, ou seja, não tinha um governo, não tinha governo. A galera era comunitária, né? Todo mundo ali decidindo e conversando e vivendo, tá? Comitados, relação de guerreiro-chefe, já falamos disso. Fidelidade e confiança. Vida tribal, aldeias sem vida urbana, então eram tribos, tá? Não tinha uma vida urbana com cidades, com casas, essa coisa não, tá? Leis orais, que eu estava falando para vocês, tá? O direito é consuetudinário. O que significa isso? Não está escrito, está na memória das pessoas. Ele é consuetudinário e vale, tá? Não é porque não está escrito que não vale, não, vale, tá? Costumeiro, baseado na tradição, ou seja, essas leis orais, esse direito, ele é baseado nos costumes dos povos germânicos, ou seja, na tradição que eles carregavam de geração a geração, tá bom? Observação, a relação guerreiro-chefe tribal vai marcar a vida medieval. Como eu falei, né? Essa ideia do comitatus, da fidelidade, isso aí é dos povos germânicos e vai passar para a Idade Média. Quando você assiste um filme de cavaleiro medieval, ele tem aquela ideia do juramento, da honra, de proteger o nobre, e ele morre por isso. Morre com honra, morre feliz, tá? Economia, caráter agrário rural, já falamos. Amonetário, você não tinha moeda, a questão era só troca, tá? Troca de mercadorias, troca de produtos. Terra, gado, metalurgia e ouro, muito ouro. Comércio limitado. Limitado porque era monetário, não tinha dinheiro, né? Eram poucas trocas entre as tribos, né, de bárbaros, de germânicos, vamos dizer assim, né? O que mais? Olha o ouro, ó. Fivela de ouro também encontrada na Câmara Mortuária de Pritwell, na Inglaterra. Olha só a fivela, limparam, né? Deu uma limpada, ficou bacana, de ouro, galera usava também, né? E esse capacete germânico, feito de ferro, produzido entre os séculos 6 e 9. Olha só que raridade, hein, galera? Um capacete de ferro. Pense no peso de uma armadura desses germânicos, hein? O que ele carregava no corpo para lutar, para guerrear com alguém. Só um capacete desse de ferro aqui já pesava uns 3 quilos. A cabeça, a pessoa ficava pesada, mas pelo menos aguentava uma espadada na cabeça, né? Uma pedrada, uma lança, uma faca que jogasse aí, não tinha problema, né? O problema é entrar aqui no buraco do olho, aí não dava certo não, né? Nem no pescoço. Bom, os francos, os mais duradouros desse reino aí, tá? Dentre os germânicos, os francos foram um dos que tiveram mais poderes no mundo europeu. Destaque, conversão para o cristianismo. Como eu falei, eles eram politeístas. Mas depois eles vão fazer um acordo com a igreja e vão virar o quê? Cristãos monoteístas, tá bom? Aliança com a igreja. Quem fez isso? O rei Clovis, em 482, 1511, foi o momento que ele governou, tá bom? Pós-Clovis, depois do Clovis,
reis indolentes, fracos. Fraco, né? Poder na mão do major domus, ou seja, o rei não mandava nada, quem mandava mais é o general, tá? Os militares. Pipino, o breve, olha os nomes desses caras, né? Pipino, o breve, rei de origem divina, tá? Doação de terras à igreja. Olha só o que aconteceu. A igreja ela vai passar a dizer para o povo naquela época que o rei ele era colocado ali por Deus e não pelo homem, tá? Isso começou com quem? Com Pipino, o breve. Ah, mas de graça que a igreja disse isso, convencendo as pessoas que os reis agora eles eram divinos? Não. Os reis pagavam, davam terras para a igreja católica e a igreja católica dizia para o povo todo que o rei ele era divino e ninguém podia tocar. Ele era intocável. Carlos Magno, outra fera, né? Esse aí vai botar o reino franco lá no céu. 768, 714, dinastia carolíngia, vai do Império Carolíngio também, Carolíngio de Carlos Magno, tá bom? Vai ocorrer o que dentro do governo dele? Um expansionismo, muitas conquistas e doações de terra para quem? Aos nobres, tá? Divisão do império, condados, ducados e marcas, ou seja, dividiu o império em regiões. Aí os condes passaram a governar uma região, os duques passaram a governar outra região e os marqueses passaram a governar outra região. Claro que cada um deles devendo uma obrigação de proteção ao rei, com aquele pacto de fidelidade, tá bom? Eles faziam um juramento e proteger o rei. Em caso de guerra, eles tinham que lutar a favor do rei e morrer pelo rei, tá bom? Missi Dominici, fiscais do Carlos Magno. Ó, galera, botou o fiscal aí para olhar as finanças, olhar a galera, né? Fiscalizar mesmo. Leis capitulares, desenvolvimento da cultura, tá? Após a morte de Carlos Magno, divisão do Império Carolíngio. Então, cresceu bastante, né? Criou um sistema educacional e tal. O Império Franco se desenvolveu, virou um grande reino, o maior reino da Europa naquele período. Só que Carlos Magno vai o quê? Morrer. Depois que ele morrer, a galera vai o quê? Dividir o reino. Carlos Magno, coroado pelo Papa em Roma, tá? Imperador. Ou seja, a relação entre realeza e igreja estava muito forte. Estavam muito próximos, tá bom? Então vamos fazer o Tratado de Verdun, né? Vamos dividir as terras do Império Carolíngio. E o que vai acontecer? Os nobres vão se fortalecer. Quem são os nobres? São os senhores feudais, né? Na Idade Média, eles é que vão mandar de verdade. Clovis, rei bárbaro franco, se converte ao cristianismo, né? Olha só o Clovis se convertendo, né? Que foi um dos primeiros, né, reis do reino franco. Tá aqui, ó. O Papa convertendo Clovis, que era o quê? Um bárbaro, né? Um bárbaro. Agora se tornou um cristão. Por isso a gente chama de reinos bárbaro-cristãos. Carlos Magno, imperador romano, olha só, né? E Carlos Magno, ó, territórios herdados do Carlos Magno, territórios conquistados por Carlos Magno. Esse de rosa aqui, ó, conquistou bastante território de amarelo, né? Foram herdados por ele. E territórios dependentes do império também, esse laranja, que dependia do Carlos Magno. E marcas defensivas do império, o de roxo, né? Aqui era para defender o império, aqui também para defender o império e aqui para defender o império. Aí tinham grandes exércitos aí nessas regiões para fazer a defesa do território. Beleza? Carlos Magno é coroado pelo Papa Leão III, né? Então, olha só a gravura, né, sobre essa coroação, né, de fortalecimento entre a igreja e os reis, aquele caráter divino dos reis, né, as mulheres, né, um desenho parecendo aquelas imagens da Virgem Maria. Olha só o rosto, né? Isso é proposital, gente. Isso é proposital. Não pintam de qualquer jeito, não. Né? A pintura tem toda a sua intenção. Olha essa mulher, né? Olha as pessoas ao redor, todo olhando com espanto, né? Essas aqui com graciosidade e o Carlos Magno sendo coroado aí, tá bom? Bom, expansão do território, né? Então tá aqui o Império Carolíngio, ó, né? Limite do Reino Franco, esse de vermelho,
Aqui, conquista de Carlos Magno, tá? Esses vermelhos que a gente já viu ali atrás. Aí depois vai dividir. Depois que ele morre, vai dividir em 3 partes no Tratado de Verdun. Tratado de Verdun. Olha aí, ó. Dividiu, dividiu, dividiu. Parte de Carlos o Calvo, tá bom? O filho dele. Vai ficar com essa parte de cá, com a França Ocidental e tal. Parte de Lotário, Lotário, com L, Lotário, tá bom? Aqui no meio, tá? E parte de Luís, o Germânico, do lado de lá, esse marrom aí, com a França Oriental. Depois que dividiu, o Império decaiu. Tava maravilha, né? Tava uma belezura esse Império, o Renascimento Carolíngio e tal, aquela coisa toda, cultura, educação, tudo bombando. Aí Carlos Magno morre, aí divide o reino. Aí o poder do rei enfraquece, tá? E vai ficar por vários séculos enfraquecido, tá? Que a gente chama que é um período de Idade Média, que a gente vai ver em aulas posteriores. Aí depois é que começa a formação das monarquias nacionais, a partir do século XIII em diante. E aí que o poder do rei vai o quê? Se fortalecer novamente. Tá? Mas enfraqueceu aqui. A partir do século IX, que é 843, o poder dos reis vão se enfraquecer e só vão voltar só a partir de 1300, 1400, tá bom? Os francos mais duradouros do reino, né? Importância dos francos. O que eles foram importantes para a humanidade? Adotaram, defenderam e expandiram o cristianismo, tá? Nas cruzadas, por exemplo, contra os árabes, contra os islâmicos, tá? O rei franco, os reinos francos, tá? Foram assim muito importantes em aliança com o papado, lógico, tá? Defenderam o catolicismo em aliança com a Igreja Católica, com o papado. Preservaram elementos do Império Romano, como o latim, tá? Que o francês foi uma nova língua latina, neolatino, né? Cidades do Império Romano também foram preservadas, títulos de imperador que utilizava lá no Império Romano também foram preservados, tá bom? E mais, velho, foca lá nos estudos, né? Falamos um pouquinho aqui sobre os povos germânicos, tá bom? Espero que vocês tenham anotado, aprendido. Por isso que eu gosto de fazer história esquematizada, tá tudo aí no quadro, na TV, né? É só você anotar, você vai aprender tudo bacana. Beleza, gente? Um abraço, até a próxima aula.